Bom dia, gente. Graça e paz. Quem está animado aqui nessa manhã? Quem está coisado aqui nessa manhã? Você não veio para uma celebração, você veio para uma reviravolta. Amém? Eu gosto de celebração de manhã. Por mim, nossos cultos seriam só nos domingos de manhã. Vou fazer até uma enquete na igreja para a votação. Aí vai passar nos grupos, para a gente nossa celebração mudar de horário e ficar no domingo de manhã. Até para quem mora mais longe, né, durante o dia, para vir para a celebração ficar mais fácil. E você que mora em Recife, só um aviso, nós estamos com nossa GL, que é a nossa célula, na minha casa, todas as quintas-feiras às 20 horas. Se quiser participar, é de Recife, me procura, amém? Glória a Deus. Hoje eu pensei, ponderei, repensei, mas quando cheguei aqui algo me veio no meu coração por causa das músicas, louvores e adoração. Como é importante o momento de adoração na casa do Senhor. Algumas pessoas que preferem, sabe, eu vou chegar depois da adoração. A palavra tem um poder de transformação e adoração também. Amém? E eu quero falar um pouco sobre oração como estilo de vida. Já faz tempo uma palavra subiu ao meu coração, mas não tinha nada ainda. Mas de ontem de noite para cá, foi crescendo e aqui com os louvores, eu não sei onde vai dar, mas vamos lá. Abre a tua Bíblia. No livro de Mateus capítulo 6. Sim, hoje a gente estava com 146 cadeiras, chegou 10 cadeiras hoje, chegou mais 3 agora no culto. Então chegamos a 156. E nós pedimos pela fé, amém? Porque nossa meta é 200 cadeiras. E eu creio que logo, logo a gente vai estar com mais conforto, gente. Sabe, essa cadeirinha de plástico aí é desconfortável. Ela serviu para um tempo, mas chegou o momento da gente entrar em uma nova estação, em um novo de Deus. Não só as cadeiras, como muitas coisas. Sabe, algumas coisas vão acontecer quando você se levantar e não se conformar. Eu vou falar um pouco sobre oração hoje. Não é um assunto que eu entro muito, mas me veio o coração. Mateus capítulo 6. Vamos começar do verso de número 5. Como deveis orar. Ninguém aqui está passando pressão, problemas, nem nada. Esses dias, acho que foi uma das semanas mais difíceis para a gente, mas algo me veio ao coração. Sabe, quem lembra de Josafá aqui? Rei Josafá. Esse personagem do Velho Testamento, eu me identifico, eu sei que todo personagem do Velho Testamento aponta para Jesus. Jesus é um Josafá melhor. Mas sabe que tem escrituras que parece que foram feitas para você? Textos que parece que são a sua vida, que você entra, sai, você volta para aquele mesmo texto, para aquela mesma passagem. É como que caracterizasse estações, coisas que você passa na vida. Josafá, Davi eu amo demais, é porque ele é uma figura de Cristo. Mas o rei Josafá, eu tenho uma identificação muito forte com o que aquele homem passou, porque ele era o rei de Judá. Judá significa louvor e adoração. O reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte ficou com 10 tribos, e o reino do sul ficou com 2 tribos, que vem o rei Josafá como rei. E ele era temente ao Senhor. Acabe fez coisas maus aos olhos do Senhor, era um homem carnal. Já Josafá era um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava o Senhor. Segundo o coração de Deus era Davi, mas alguém como Davi, que caracterizava a busca por Deus incessante em seu coração e em seu espírito. E ele passou por muitas coisas. E esse homem me lembra de algo tremendo. Essa semana eu recebi uma notícia, ela não foi muito boa. E aí eu me lembrei de Josafá. Imagina Josafá tomando café e chega um mensageiro. Estão vindo contra você. E eles já estão perto do mar que fica em Engedi. E eles estão vindo pelo caminho do mar, um caminho que as rotas que nunca houveram colisão de guerra, de batalha. Era um caminho desconhecido, eles eram sorrateiros, vieram por um caminho para não serem percebidos, porque tudo que o diabo estava planejando para destruir, o homem de Deus não sabia, Judá não sabia de nada, mas diga assim comigo, Deus nunca é pego de surpresa.
Deixa eu te dizer, antes de uma necessidade existir, Deus já tem a provisão para ela. Antes de uma situação difícil se levantar, Deus já tem a solução para aquilo. Deus não é pego de surpresa. Você ficou sabendo porque foi sorrateiro, você não esperava. Algumas coisas nós já sabemos. Eu queria que só tirasse um pouco o agudo aqui do som. Quem está com o microfone, tu, Davi, está dando um retorno. Ele parecia ter sido pego de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. Só que uma notícia ruim quando chega, gente, causa medo. Porque primeiro, o reino de Israel era muito pequeno, eles não estavam acostumados com batalhas. Mas a Bíblia diz que Josafá pôs-se a buscar o Senhor em oração. E eu quero falar de oração como estilo de vida. E a gente vai entrar em Mateus, mas eu quero liberar só uma palavra profética que me veio. Na terça-feira, veio na quarta, na quinta e na sexta. É que veio tudo de uma vez para ser resolvido. Amém? O problema piorou para ser resolvido de uma vez. Deus está dizendo, eu estou cuidando de você no meio dessa situação. Eu não sei vocês, mas eu me senti cercado como Josafá. E quando a gente sente cercado, o medo é a primeira coisa que a gente sente. E não é errado sentir medo. Isso é humano. Amém? É normal sentir medo, sim ou não? Sim. Só que o que fazemos reagindo pelo medo? Algumas pessoas quando sentem medo, principalmente lá fora no mundo, vão para as drogas, vão para a bebida. Algumas pessoas até na igreja vão comprar demais para tentar esquecer os problemas. E Deus não quer que eu e você finja que o problema não existe. Fé não nega a existência de um problema, ela nega uma posição de influência do problema ao teu coração. Porque ela se concentra na verdade imutável de quem Deus é. Amém? Só que muitos de nós, quando enfrentamos problemas, tudo que a gente quer é fugir. Medo leva algumas pessoas para fuga. E algumas fugas só vão piorar a situação. Algumas pessoas vão gastar o dinheiro que não tem para tentar esquecer um problema que não vai ser resolvido, vai só piorar. Porque agora você vai gastar o que não tem, vai ter outra dívida e depois vai orar dizendo, ó Deus, o diabo usou meu cartão. Não, foi você mesmo. Então essas fugas vêm. Eu me lembro quando passava pressões antigamente. E a primeira coisa que eu pensava era ir para o cinema e encher a cara com aquela pipoca. Alguns vão para as drogas, alguns vão para o álcool. E eu ia para aquela pipoca do Rio Mar, sabe? Aquela doce, um leitinho em cima, aquela coisa toda. Desde 2018 que eu não como mais açúcar, eu não sei mais o que é essa coisa, mas enfim. Mas eu me lembro quando a minha fuga era comida, compensar em coisas gostosas. Quem nunca fez isso, né? Só que hoje você não vai compensar. Você vai para a sua fonte de satisfação. Você vai aprender a contemplar Jesus nessa situação. E isso vai transformar você. Porque 2 Coríntios 3, verso 18, Paulo diz, todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a face dele como que olhando no espelho. Quando você olha para um espelho humano, natural, você vê a sua própria imagem. Mas quando você olha para esse espelho, que é de contemplação e meditação na palavra, e comunhão com a presença de Jesus, você não vê você mesmo, você vê Ele. Esse espelho da palavra revela Jesus. Amém? Então vamos lá. Por que oração, Gleison, nessa manhã? Porque antes de tudo isso acontecer, o Senhor nunca é pego de surpresa. Ele sempre está nos chamando para nos equipar, nos dando armas, ferramentas em nosso arsenal, para passarmos por algo. Porque Deus só vai te livrar daquilo que pode te matar e nunca daquilo que te fará crescer. Amém? O povo de Israel ficou encurralado em Êxodo 14, querendo, Deus tira-os do Egito com mão poderosa, e eles ficaram diante do mar, achando que estavam à mercê da situação. Mas a Bíblia diz que Deus não os levou. Êxodo lá na frente, a Bíblia fala que não os levou por outro caminho, porque os outros caminhos levariam a batalhas que eles não estavam prontos. E é por isso que o arsenal e a provisão e as ferramentas de Deus é para o que você está enfrentando agora. Antes de enfrentar qualquer coisa, Deus já se antecipou e confiou a você armas no seu arsenal. Só que a gente pensa tanto sobre o problema, imaginamos tanto ele, que nos esquecemos das armas que o Senhor nos deu. E esquecemos até do que passamos antes. Por isso que Lamentações de Jeremias ele disse, no verso 18, 19 e 20, no verso 19, 20 e 21, quando eu penso em minha aflição, eu fico abatido e angustiado. Por isso eu procuro trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. E muitas vezes você vai ter que criar um memorial. Pegar um papel, um caderno, uma cartolina, não sei, ou no celular, no iPhone, no iPad, e começar a escrever lembranças.
Porque nós temos uma memória muito curta de esquecer daquilo que o Senhor fez. É trazer a memória. Então sua mente vai se esquecer, mas você não. E agora você começa a render graças ao Senhor por tudo que Ele já fez. E Ele te livrou de coisas que pareciam impossíveis. É ou não é? Amém? E aí o Senhor me disse, o Senhor tentando nos puxar para a oração. E a gente, sabe, eu estou falando de um momento de devocional mesmo, não como religião. Mas é importante a gente termos esse momento com o Senhor. Sei que podemos orar 24 horas em línguas, orar na nossa consciência, orar baixinho, até porque muitos de nós estamos trabalhando no dia a dia e você não vai poder separar um tempo para orar. Mas assim como nós tiramos um tempo para treinar, para se alimentar bem, para fazer coisas com relação ao nosso corpo e saúde, isso é importante. Precisamos reservar um tempo para o Senhor. E eu creio que nessa manhã haverá uma unção de destravar nessa área. Quando eu estava sentado, o Espírito de Deus me disse: haverá uma unção específica para destravar essa área na vida de algumas pessoas. Mas primeiro vem o ensino, então vamos para a palavra. Diga, a oração é o nosso estilo de vida. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar significa depender de Deus. É uma consciência de fraqueza constante e de dependência do Senhor. Porque se a obra de Jesus já está consumada, por que precisamos orar? Por que temos que orar? Jesus era o ser humano mais perfeito que houve na terra, sim ou não? Ele não experimentou natureza pecaminosa, a não ser na troca divina na cruz, quando ele se tornou pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que ele orava e os seus discípulos viam. Uma vez até os discípulos perguntaram a Jesus. Eles nunca disseram a Jesus: nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a curar os enfermos, nos ensina a multiplicar pão e peixe. Eles disseram: nos ensina a orar. Eles perceberam que havia algo na comunhão que Jesus tinha. Queremos poder, queremos resolver nosso problema. Só que por causa da consciência religiosa, muitos de nós fizemos da oração uma obrigação. Algo ruim. Eu me lembro quando eu me converti, as pessoas diziam: você tem que orar. E essa palavra entra, a lei mosaica, tem que orar, tem que fazer. Vira uma regra, e tudo que vira uma regra, a nossa carne se opõe. É por isso que a lei mosaica veio para realmente expor o pecado, porque quando ela é dada, a carne se manifesta com a lei. Mas com a graça de Deus é o Espírito que se manifesta. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: vocês estão andando na carne, começaram pelo Espírito, ouvindo a mensagem correta do Evangelho. Ó loucos, ele chama os Gálatas de louco, é loucura. Vocês agora tentar depender do esforço próprio, deixar de confiar no que Jesus fez, para confiar no que você está fazendo para Deus, pelo amor de Deus. Loucos, Gálatas. E tem muita gente que sem saber, Deus olha para ele e fala: ele está louco, sem raciocínio, sem entendimento, ignorância. Tem alguém comigo? Vamos para Mateus capítulo 6. Não, nem já estou na introdução, então vamos lá. Existem vários tipos de oração. Diga assim: evangelho é relacionamento. Eu gosto dessa celebração de manhã, porque a nossa mente ela não está ocupada com outra coisa. Às vezes à noite, é tantos afazeres, tantas coisas, você vem para o culto e já fica dormindo. E de manhã sua mente está fresca. Amém? Então existem tipos de oração, como oração de petição, oração de concordância, oração uníssona, oração em línguas, oração da fé, oração de intercessão. Existem vários tipos, mas orar é falar com Deus. É falar, amém? Falar com Deus. Eu estava vendo uma pesquisa científica, que estudos falam de que uma parte do nosso cérebro é ativada quando estamos orando. E é liberada substâncias de prazer, de amor e de felicidade. Veja como o nosso design foi projetado para ouvir a voz de Deus. Diga: eu fui criado para ouvir e receber de Deus. Diga: já está em meu design. É como um carro que é feito e projetado para flex, total flex, gasolina e álcool. Você anda a vida toda nele no álcool, mas ele pode receber gasolina, porque ele é total flex. Amém? O seu design foi feito para ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor. Adão ouvia no jardim, a queda fez o homem perder a percepção por causa dos sentidos que aflorou. Porque o tipo de árvore que ele iria se alimentar determinaria
De que forma os seus olhos seriam abertos? Se o começo da árvore da vida seria aberta e aguçada a percepção espiritual, que é os olhos da fé. Mas se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os sentidos se agigantariam. Tanto é que, percebendo a mulher que a árvore era boa e desejável, comeu e seus olhos se abriram, eles nunca foram cegos. E por que os olhos se abriram? Se abriram para uma percepção fora da realidade a qual Deus os criou. Mas nós nascemos de novo. Diga, uau! Diga, eu nasci de novo. Já é motivo para você saltar dessas cadeiras hoje. Se alegrar com a sua salvação. Mas você não só nasceu de novo. Ele te deu uma nova natureza, te deu uma nova vida, te deu um estilo de vida de fé. Colocou o Espírito dele dentro de você. E já concluiu uma obra. Por isso que agora em todas essas coisas somos mais do que vencer. Somos mais que vencedores, não na ausência de problemas. É antes de entrar no problema, você já entra com essa consciência e posição. Porém, nós estamos tão enredados, distraídos pelo diabo que não percebemos. É por isso que a oração tem um lugar muito importante. Diga, oração não é obrigação. Então fizeram da oração algo religioso, algo obrigatório. E tem gente que pensa que quando vai orar, está fazendo algo para Deus. Eu tenho que orar porque se eu orar, Deus vai me dar a minha vitória. Há canções que cantam isso. Quem ora, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Né? Essa é daquele... É antigana mesmo. Mas tem várias músicas assim, isso vai entrando na nossa consciência sem a gente perceber. Que você tem que sofrer, tem que se humilhar. Você tem que se humilhar diante de Deus, amém? Mas a oração é um privilégio. E parece algo obrigatório. E a coisa que menos fazemos. Jesus disse a Maria que só uma coisa é necessária. Qual é a coisa necessária? Sentar para contemplar Jesus e receber dele. E não há lugar melhor para isso do que orando. A gente vai entrar em algo aqui hoje. Vamos lá. Verso de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Jesus dá um modelo de oração do Pai Nosso, porque ele percebeu que a religião transformou a oração. Porque os meninos, quando vão orar, querem medalhas. As pessoas querem mostrar que são espirituais. Isso é demonstração de meninice. Alguém que não é maduro, alguém que ainda é criança, uma criança, ela tenta mostrar para o pai e para as pessoas o tempo todo coisas para tentar ser aplaudida. Só que a oração não é isso, e a religião distorceu. Os fariseus ficavam orando em público, nas praças, tentando mostrar que eram melhor do que os outros, que oravam. E aí Jesus vem e corrige. Jesus está corrigindo a religião. Jesus nunca teve problema com prostituta, com pecadores. Jesus tinha problema com o sistema religioso. Por quê? Porque finge ser o que não é. Ou seja, bate contra as pessoas, se levantavam contra o próprio Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, que iriam ser vistos, já estão sendo vistos. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás a teu pai, que está em secreto. É a primeira vez, depois do batismo, que Deus é revelado agora como Pai na pessoa de Jesus. Jesus agora está revelando o Pai. Porque eles conheciam o Tecido Quenu, Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Sabaoth, El Elion. Mas agora Jesus está falando do Pai. Que está em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porquanto Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aí ele fala da oração dominical, a oração do Pai Nosso. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Teu nome, venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu vou parar aqui, não vou entrar ainda no Pai Nosso, daqui a pouco eu vou entrar nessa oração. Mas eu quero trazer uma base ainda aqui, amém? Aleluia, que presença do Espírito Santo nessa manhã. Quando a gente muitas vezes vai ver sobre oração,
Algumas pessoas estão orando e eu tinha esse sentimento quando eu me converti, a igreja me ensinou dessa forma. Então, para ter algo de Deus, eu tinha que orar. Então, a oração na minha mente era algo que movia a mão de Deus. Se eu orasse, Deus ia me abençoar. Se eu orasse, Deus ia fazer algo por mim. Só agradaria a Deus se eu orasse. O que agrada a Deus é aquilo que Ele fez no seu Filho Jesus Cristo. Se tornou uma nova criação quando você vai a Ele, amém? Só que transformaram esse privilégio tão extraordinário em uma obrigação, em vez de um querer. Amém? Amém? Quando oramos, não fazemos isso para Deus, a gente faz para nós mesmos. E por que oramos tão pouco? Porque talvez a igreja não entendeu o que é orar. E é um assunto que a gente não quer. A gente quer uma fórmula para ter o que a gente quer como resultado. É por isso que os livros dos coaches e as mensagens de autoajuda têm tanto efeito no Brasil. Não tenho nada contra os coaches, nem os livros de autoajuda, graças a Deus, porque ajuda as pessoas. Amém? Mas tem algo que a palavra de Deus só ela faz. E o que me choca, essa semana eu sempre vejo EVJU, escutando podcast, escutando treinamentos que os coaches passam, mas quando eles vão falar de sabedoria é extraordinário, porque é aquilo que Deus deu como graça para eles. Mas quando vão doutrinar na palavra, pelo amor de Deus, irmão, é desgraçada a forma que esses homens ensinam a palavra. Pode dizer isso, é uma desgraça. Porque Paulo diz, seja anátema, maldito todo aquele que prega outro evangelho a não ser o evangelho da graça. Maldito, uma maldição vem quando alguém está pregando, distorcendo a palavra de Deus e ninguém fala nada. Heresias, mistura Velho Testamento com o Novo, coisas terríveis. Eu disse, meu Deus, quando eles entram em sabedoria são extraordinários, que foi o que eles foram chamados para fazer. Mas quando vão doutrinar as pessoas com a palavra de Deus, é horrível. E o que é que as pessoas seguem? Por causa do resultado. Como o cara tem um resultado milionário, tem empresa, tem posto, tem isso, aí você pensa, o que ele fala é lei. Ei, o que a palavra de Deus fala é lei. Até o que eu estou pregando, vocês têm que ver se está escrito, gente. A gente não pode ser massa de manobra. A gente tem que ser um povo de conhecimento. O problema é que a cultura nossa no Brasil é uma cultura de falta de entendimento. As pessoas andam com a Bíblia e nem a Bíblia lê. A própria igreja quer que o mundo seja transformado pela sua doutrina, quando eles mesmos não permitem que essa doutrina os transforme. Mas deixa isso quieto, vamos entrar em algo aqui. Tudo que é bom vem do Pai das Luzes, amém? Eu estou falando que tem um lado bom. O lado ruim é quando vai doutrinar. Diga, eu estou fazendo por mim mesmo. Se eu vou orar, não é para Deus que eu estou fazendo algo. A oração tem o poder de nos mudar e nos transformar. Lembra de Marcos capítulo 9, quando um garoto endemoniado foi levado aos discípulos de Jesus e eles não conseguiram expulsar. Jesus disse o que para os discípulos? Essa casta só sai com jejum e... O que é que a gente entendeu muito tempo sobre esse texto? Que casta ali, Jesus está falando da legião de demônios que estava na criança. Mas não era a legião de demônios que estava na criança. A casta era de incredulidade, porque o que Jesus estava combatendo era a incredulidade. Ele disse, até quando eu vou estar com vocês? Ó, geração incrédula. Ele tem um texto que diz, ó, geração sem fé. Mas ele não diz geração sem fé, porque todo mundo que nasceu de novo já tem fé no coração. O problema é a semente de incredulidade que está competindo com a semente da palavra de Deus em você. Então por que jejuar e orar? Se Jesus no próprio episódio nem orou e nem jejuou. Jesus jejuou em Mateus capítulo 4, Lucas 4, quando ele foi conduzido ao deserto. Mas não diz depois o outro episódio que Jesus está jejuando. Ele orava assim todos os dias, mas não jejuou para expulsar esse demônio. E por que ele fala de jejum e oração? Você tem que olhar para o texto e fazer pergunta para ele. Amém? Você precisa entender as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo para iluminar seus olhos. Não é ler a Bíblia procurando uma resposta. Eu vou abrir onde caiu, eu aponto o dedo. E aí é um milagre, né? Dia desse uma irmã quase que morre, mandou uma mensagem para mim, pastor, tem como reverter alguma maldição dita para nós? Eu disse, como assim, irmão? Pensei que alguém tinha profetizado. Ela, não, porque eu abri a Bíblia, caiu um texto de Jeremias, que era para a nação de Israel, no período de desobediência, quando estava na Babilônia. E pode sim Deus falar, amém? Pegar um texto, trazer uma revelação, uma inspiração nele. Toda a Bíblia é apta para ensinar, amém? Mas roleta russa não vai funcionar. Abre e é sempre o verso 10. Ela disse, mas eu escolho sempre o 10. Eu digo, pronto. É um tiro no escuro, amém? E depois ficou sofrendo.
E eu fui e tirei, quando clareza veio, ela ficou em paz. Porque eu ensinei pela Bíblia, não o que eu acho. Eu ensinei pela Bíblia, não o que eu acho. Saul achou que estava fazendo certo. E Deus disse, eu rejeitei Saul. Porque eu achei Davi. Alguém que busca títulos e posição. Alguém que até erra. Matou o cara e adulterou e ficou com a mulher do cara. Mas o coração dele é quebrantado. Meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Então, no episódio de Marcos 9, Jesus fala de oração e jejum, mas ele nem orou nem jejuou. Ele está falando sobre incredulidade. Não é para expulsar demônio. Para expulsar demônio é um dom dado de autoridade pela obra consumada de Jesus. Ele está falando sobre fome, sobre sede por ele. A oração e o jejum falam mais sobre fome do que sobre qualquer coisa. Então não é uma obrigação orar, e nem eu mudo Deus orando. Eu vou orar porque Deus vai liberar a bênção. Não, eu vou orar porque isso me transforma. O problema é que não entendemos o que é orar. E quando vamos orar, dizemos muitas palavras de petição. E nem aprendemos que é menos sobre pedir e mais sobre agradecer. É menos sobre pensar em problema e mais contemplar quem Ele é. A gente vai entrar em algumas coisas aqui. Eu não sei se dá para dar tudo, senão a gente continua na quarta. Porque quando a gente começa a falar, vem inspiração. A gente tenta seguir o cronograma, mas a coisa muda. Então Jesus, ele expulsa aquele demônio. O que os discípulos pensavam que era um problema, o demônio. O que Jesus viu como problema, incredulidade. O que você acha que é um problema? O que você acha que é a raiz dos seus problemas de preocupação? A falta de dinheiro, as pressões que estão acontecendo. Mas Jesus disse para Marta, você está inquieta, perispal, sua mente está voltada em todas as direções, por não fazer a coisa necessária. Um espírito de inquietação se levantou sobre a mente daquela mulher, levando a mente dela a focar em tudo, menos naquilo que é para focar. Porque quando você focar em Jesus e sua palavra, uma coisa vai acontecer. Você primeiro vai descansar e vai ter a percepção para saber lidar com essas pressões e problemas. Porque Deus é um mágico de Oz, ou um mágico que tira o coelho da cartola, um resolvedor de problema, mas Ele é teu pai, para te fazer crescer. Ele vai caminhar contigo, vai pegar nas tuas mãos, vai andar lado a lado, te instruindo, te puxando. Quando você pensa que caiu, Ele vai lá e te levanta, te dá um abraço, te dá refrigério. Quando você está sem força, Ele vem e renova as suas forças. Isaías 40 diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como águias, subirão e não. A águia passa por um processo de renovação. Quando chega a época da muda, ela vai lá por cima de um pé da montanha, o lugar mais alto que para nenhum inimigo lhe pegar. Ela solta as penas e ela quebra o bico. Porque se ela não quebrar o bico, fica grande demais, ela não vai poder caçar. Então ela precisa da renovação. Olha para o teu vizinho e diga, troque suas forças. Diga, orar, isso é revelação. Diga, orar é trocar suas forças com o Senhor. Diga, na oração, Ele assume tuas fraquezas e você sai com a força dEle. O que você está precisando não é o problema resolvido. O que você está precisando é renovar suas forças. É trocar as forças com Ele. Porque agora com a força dEle, a sabedoria dEle e a graça dEle, você olha para o mesmo problema e diz, o que estão dando para quem matar e arrancar a cabeça desse gigante? Deixa eu te dizer uma coisa. As pressões só vão revelar o nosso coração. Elas são importantes para isso. Você sabe quem foi Golias na vida de Davi? Diga para o seu vizinho, um profeta. Diga para o seu vizinho, um profeta. Diga, porque Golias revelou a unção de rei que estava sobre Davi. Davi foi ungido e nada aconteceu. Mas quando uma pressão veio, a unção fez isso. Oh my God, que unção veio agora? Pega no ombro de alguém, libera uma palavra profética, vai. Pega no ombro de alguém e diga, meu irmão, se prepare. Porque as pressões vão revelar a unção. Diga, Golias foi profeta, revelou a unção de governo. Diga, você nasceu para isso. Deus não te ungiu para fazer o que é possível. Deus te ungiu para aquilo que é impossível. Só melhora meu retorno, Davi. Ficou um pouco seco a voz. Então aquilo que você acha que é um problema vai vir revelar a unção. Vai ativar você. Só que muitos de nós passamos a vida toda pressão. Tudo que a gente quer é mudança de ciclo, alívio. Mas Deus está te chamando. Vinde a mim. Para um tempo de comunhão com o Senhor. Trocar as forças não é bom, não? Por que não fazemos? Já percebeu que a coisa mais fácil a gente não faz, a mais difícil a gente tenta fazer? É tentar resolver do nosso jeito. Tem alguém comigo? Sempre que Satanás traz uma mentalidade legalista, o que é que isso significa?
o que significa sentir que você tem que fazer algo como se fosse uma lei, e se não fizer, Deus vai ficar chateado com você. Esse é o sentimento que muitas pessoas têm com relação à oração. E aí vem a mentalidade legalista. Se não orar, irmão, se você não orar, você vai ficar com fome se não ler a palavra. Mas Deus não está zangado com você porque não leu a Bíblia, porque não orou. Você continua sendo filho. Júlia não quis comer de manhã. Ótimo. Não quis jantar, não quis almoçar de meio-dia. Nem... Ela deixou de ser minha filha? Não, ela vai ficar com fome, vai enfraquecer, ficar desnutrida, não é assim? É o que acontece com a gente, mas você nunca vai deixar de ser filho. Deus te ama do mesmo jeito. A oração muda você e não Deus. Deus é Deus, você que precisa. Então Jesus olhou para aquela situação e disse, eles viam o problema que era o demônio. Jesus via a incredulidade. Então, diante de circunstâncias, você acha que o problema é a falta de dinheiro. E Deus está dizendo, o seu problema hoje não é o que está acontecendo. É porque você está como Marta na situação. Deixa quieto. Automaticamente a nossa natureza se revela contra aquilo. Vai se levantar tudo que virar lei e regra, nossa natureza se revela contra isso. Primeira coisa que precisamos entender, diga comigo, orar é um privilégio. De novo, orar é um privilégio. De novo, orar é um privilégio. João capítulo 16, verso 23, vamos lá. Quem aqui já experimentou ficar no fundo da água sem o equipamento? Agora, Davi. Sem o equipamento de proteção. Quem já experimentou? Sem roupa de mergulho, sem oxigênio. Qualquer piscina, qualquer lugar, você já tentou entrar e ficar lá? É bom demais, né? Você fica? Por quê? Você precisa do equipamento? Algumas coisas. O oxigênio é como oração. Amém? João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis, nada me pedireis, aqui na versão original. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu. Ei, vocês não têm pedido nada, mas uma coisa eu estou dizendo. Tudo aquilo que vocês pediram ao Pai, em oração, Ele vai fazer o quê? Porque quando você vai orar, você vai no nome de Jesus. Por que usamos o nome de Jesus? Pergunta para mim. Por que usamos o nome de Jesus? Porque Ele representa quem Ele é. Amém? Então você está orando ao Pai através dEle. Ele é o elo. Ele é a oferta. Ele é a oferta aceitável. É sua condição aceitável. Amém? Graças a Deus que quando eu vou orar, não vou em nome de Gleice, nem em nome de Célio. Porque se eu fosse orar no meu nome, eu ia achar que eu conseguiria por mérito. É por isso que oramos no nome de Jesus, que o mérito é dele. Lembra daquela pregação de domingo passado, por amor a Jonatas, por amor a Jesus. E o tanto que ele ama Jesus, ama você agora também. Amém? Então, por que nós não oramos no nosso próprio nome? Porque nenhum de nós merecemos coisa alguma. Isso vai chocar você hoje, né? Porque você achou que merecia. Mas eu jejuei 10 dias. Mas eu vou para a igreja limpar todos os finais de semana. Eu arrumo o som. Eu estou engraxando até o sapato do Didinho. Não importa, gente, quantas boas obras você tenha feito, nós nunca poderemos alcançar o padrão perfeito de Deus através do nosso esforço. Diga, foi por causa de Jesus Cristo. Diga, santidade e justiça vieram através de Jesus Cristo. Estão em Cristo, não em nós mesmos. Ninguém conseguiria. Então, o que Ele fez por nós é tão incrível, gente, que a gente pode pensar sobre isso constantemente, mas a gente não pensa sobre isso. Você pensa no seu problema, na sua dívida, na sua falta e fica nessa coisa. Então vamos lá. Então a oração não é uma obrigação, é o nosso maior privilégio. Quem pode levantar a mão direita bem alto para cima e diga: a oração é o nosso maior privilégio. Por causa da queda fomos afastados, separados. Mas um dia Jesus disse: está consumado. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. E agora um Deus Santíssimo que estava no lugar santo pôde sair e habitar em nossos corações. Se Deus sair antes, por causa do pecado, toda a humanidade seria morta. Mas agora Ele faz justiça, não matando, mas morrendo.
E ele vem, porque tudo que ele queria era aproximação. Ele está no lugar mais próximo. E você tem que parar de orar com essa ideia. Ó Deus que está no céu. Deus é Deus e está no céu. Mas olha a distância. Que tal orar? Pai. Meu Deus. Meu pai. Está entendendo? Quando você, ó Deus, eu ia para a igreja, eu ficava preocupado, porque eu vi os irmãos orando. Eu fui para um culto chamado culto de intercessão. E era na Assembleia de Deus, que eu fiz parte no começo. E eu era bem verdinho, gente. Quando chegava lá, estava o líder, as pessoas orando. E era uma coisa incrível. Porque era cada frase, tinha uma linguagem, tinha uma coisa. Essa semana até Saulo estava lembrando disso, eu achei interessante. Porque tinha gente que fazia, amante da minha alma. E eu olhava e dizia, o cara fala assim. Eu tentava fazer aquilo e não conseguia. Porque você é novo convertido, fica igual um papagaio. Tenta imitar todo mundo, entendeu? E era cada oração bonita. E todo mundo orava alto, parecia os fariseus, sabe? Querendo orar, mostrando que oravam. E a coisa mais preciosa da oração, sabe qual é? Sabe por que Jesus deu a oração do Pai Nosso? Sabe por que ele combateu a hipocrisia? Porque Jesus disse, quando for orar, a coisa mais importante é que você ore sendo você mesmo. Não finja ser quem não é, porque Deus sabe quem você é. Ele sabe seus defeitos, falhas, e ele não deixou de te aceitar por causa disso. Ele é seu pai. Minha filha errou, falhou. Aí ela fica, eu vou passar um mês sem ver meu pai, porque quando ele aplacar a ira dele, ele, não, tudo que ela precisa é vir para mim, porque eu sou pai dela e a amo e eu vou ajudá-la. Ainda que eu corrija, mas eu não vou dar câncer, eu não vou ferir, matar. Você está entendendo? Deus não é esse Deus que as pessoas pregaram para você, que quer te pegar na esquina. Deus quer te levantar, Deus quer te restaurar. Deus entende que quando a graça e a consciência de justiça estiver sobre você, você vai andar em triunfo sobre o pecado e sobre as circunstâncias. Eu estou falando sobre a oração. Não há nada de errado se você ora dessa forma, amém? Mas era incrível, porque todo mundo que era antigo orava assim. E eu ficava, cara, eles são espirituais demais, eu não consigo orar bem baixinho. E eu não conseguia orar muito, porque eu ficava repetindo a mesma coisa que eu não lembrava. Aí eu orava pela mãe, pelo pai, pela vizinha, pelo vizinho. Mateus 6, verso 7. Nunca diga, eu tenho que orar. Quando você coloca essa frase, isso vai te levar para o legalismo. Coloque, orar é o meu maior privilégio. Teu cérebro, no lado inconsciente, adquiriu crenças sobre a oração. É por isso que ele expulsa. Cachorro grita, papagaio canta, até o galo canta. Menino bate na porta. Já percebeu que você vai orar? E é por isso que você deve fechar a porta. Porque algo vai acontecer com você nesse lugar secreto. Não com Deus. Se eu orar ou não, Ele é meu pai e cuida de mim, me ama. Agora eu mudo quando eu estou orando. E eu duvido você falar mal de alguém quando você vai para esse lugar de oração. Tem alguém comigo? Você não vai falar do seu pastor, do seu líder, nem vai falar dos membros da igreja. Orando, é o contrário, vem uma compaixão. Porque existe uma coisa sobre contemplação no Velho Testamento, que Deus proibiu idolatria. Porque no Salmo diz que quem adora um ídolo, a uma imagem de escultura, se torna semelhante a ela, vazia e sem vida. Porque você se torna semelhante àquilo que você contempla e adora. E a oração também é um lugar de adoração e contemplação. Tanto é que no Pai Nosso a gente vai ver, ele diz, santificado seja o teu. Isso é adoração, exaltar o nome dele. Porque muitos de nós já começam, eu estou passando por isso. O Dinho fez aquilo comigo sem ter noção, sério. Disse, Deus não cumpriu, oh Deus, eu não aguento mais, eu estou passando por tanta coisa, você não está me vendo. Agora você começa a orar, meu pai, olha a consciência. Peraí, ele é meu pai. Santificado seja o teu nome, ou seja, você começa em quem ele é grande, ele é bom, ele é santo, ele é justo, ele é poderoso, ele é Deus, ele é criador. Onde é que estava Jó quando ele criou a terra? E Deus ainda perguntou, onde é que você estava quando eu criei a terra? Você fica tentando ensinar Deus a agir porque você quer que Deus faça do seu jeito e não do jeito de Deus. Fé é crer que Deus fará o que é melhor para você e não o que você quer. O cara no tanque lá queria se levantar para ir para a água. E Jesus queria que ele se levantasse, pegasse a cama e andasse. As duas coisas parecem ser idênticas, se levantar, mas se levantar para ir para o tanque é obra de justiça morta. Por quê? É obras mortas, justiça própria, porque é fazer o que eu quero, na minha força, conseguir algo. E se levantar para pegar a cama e andar é obedecer o comando da palavra revelada que Jesus liberou. Tem uma graça e um poder para te levantar. Sozinho, se ele tentasse, nunca conseguiu. Mas quando a palavra entra em cena, ela cria coisas, ela ativa você. Você se levanta no meio de algo que não dá para se levantar. Pega a cama e diz, agora eu vou passear no meio disso.
É por isso que o diabo quer distanciar você de ouvir, distanciar você da comunhão, distanciar você da palavra. Porque quando você receber a palavra, aquilo que te prendia não te prende mais. Perceba, levanta, pega a cama e ande. O que é que significa? Aquilo que te dominou por 38 anos, agora quando você recebe a palavra, é você que pega a cama, é você que levanta ela. Aquilo que te dominava quando Jesus chega, você passa a dominar. Deus não quer você escravo de nenhuma circunstância. Deus não quer você escravo de nada. Por isso que Ele não te fez armadura para as costas. Porque Deus não te fez para fugir. Você vai enfrentar. Eu me lembro depois da pandemia, a gente com a empresa ficou devendo muito e os bancos ligavam, a gente não sabia como resolver. Então, o melhor que a gente escolhia por medo, por opressão, por angústia, por depressão que a gente passou na época, era não atender a ligação. Aquele mal, quando eu vi uma ligação do banco, já dava aquela coisa ruim. Até um dia Deus falar comigo e disse: comece a atender e se comportar como alguém que já se resolveu. E o que é incrível, cada ligação, cada audiência que a gente ia, favor, dinheiro, ia aparecendo, as contas iam sendo pagas de forma sobrenatural. Pega no ombro de alguém e diga: no meio da situação, Deus quer que você se levante. Diga: está na hora de se levantar, está na hora de não se conformar, mas não é agir pela carne, é agir pela palavra, é receber a palavra. Levante-se, pega a tua cama e anda. Eu recebi palavra rema, palavra revelada de Deus, para me levantar no meio da circunstância e dominar aquilo que está me dominando. E isso é reinar em vida, porque você não nasceu para sobreviver, você nasceu para reinar, amém? Isso está tentando te oprimir, te parar, te angustiar. Oh, aleluia, fica de pé em nome de Jesus, dá um brado ao Senhor essa noite. Isso é um ato profético, isso é um ato profético aqui. Porque tem algumas pessoas que estão paradas demais, encurraladas demais, quietas demais. Deus está dizendo: ei, de forma profética, levante-se, pegue sua cama e ande. Agora você pode sentar. Quando eu pedir para levantar de novo, se prepare, que agora você vai dar um salto. Quando você se levanta por vontade própria, pode se levantar com preguiça, sem força, mas uma palavra vai te levantar de verdade. Aleluia, oh, aleluia. Bota aí do Juninho, só estou sentindo falta. Eu sou igual a Josafá. Eu sou igual a Eliseu. Eliseu foi profetizar, estava Josafá e Acabe. Ele olhou para Acabe e disse: eu não era nem para estar aqui, seu cabra safado. Mas por causa de Josafá, eu vim. Mas ele veio tão irado que a unção foi embora. Aí ele disse: traga-me um tangedor. Quando começaram a tocar, a unção profética veio. E aí ele disse: a sentença de Acabe e a de Josafá. Naquela batalha, Josafá teve culpa porque se associou com o que não era para se associar. Mas quando veio a batalha de 2 de Crônicas 20, ele até orou dizendo: Senhor, nós não fizemos nada. Porque tem batalhas que você causa, mas tem batalhas que vão escolher você, vão vir contra você. Mas uma coisa eu tenho certeza: maior é quem habita em mim do que aquele que está no mundo. Pode vir, diga essa noite: pode vir. Maior é quem está comigo, mais poderoso é quem está na minha vida. Ei, está na hora de se levantar. Está na hora de você voltar a ter consciência de quem Deus é nessa situação. Está na hora de você ter consciência de quem Ele é e de quem você é nele. Parece que nos esquecemos de quem é o Senhor. A oração vai trazer essa consciência de fraqueza e de dependência. Orar é depender. Quando não oramos, estamos dizendo: eu quero viver no automático. Eu confio em mim mesmo. Eu já sei fazer, já sei pregar, já sei cantar. Para que orar? Porque quando você se submete em rendição, algo acontece. O teu poder, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mateus 6, verso 7. E orando não useis de vãs. Então a oração não está baseada nas muitas palavras. Há momentos na oração que você nem tem palavra. Quem aqui já foi orar e só saiu lágrimas? Quem aqui já foi orar, nem lágrima saiu? Quer que eu levante os pés e as mãos? Você ora: Pai, eu entrego a você esse problema, e eu creio e eu recebo. Isso é oração. Mas parece que só isso não basta. E é assim que nós nos sentimos. Nós temos que falar. Se você tem uma necessidade, peça a Deus, e Ele vai suprir no tempo certo e na maneira certa. Diga: no tempo certo e na maneira certa.
Deus não fará o que você quer. Deus fará o que é melhor. Só que quando não sai do nosso jeito, já percebeu que a gente só fica preocupado por causa disso? Porque a rota mudou. Aí se Deus te dissesse, eu estou te levando para onde sempre disse que levaria, você só não está reconhecendo o caminho. E se você estiver indo para onde é para ir? E por não conhecer a rota, está tão angustiado, com medo. Claro que algumas batalhas somos nós que nós causamos. Nós gastamos demais, fazemos coisas sem. Mas Deus também está conosco para nos livrar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não foi Deus que o levou, foi Ele que foi. Tu estás comigo, amém? Você não perde o Senhor porque escolheu errado. Mas o Senhor te ama. Deixa eu só passar em algo aqui para não me esquecer. Você precisa criar um hábito de anotar o que está orando. Por quê, Gleison? Porque quando Deus resolve e entrega, você nem lembrou que foi o Senhor. Às vezes é importante anotar. Pega uma agenda, pega um caderno, sei lá, que esse caderno seja só de oração. Anota o que você está pedindo, anota o que você está precisando. Porque muitas vezes Deus já resolveu o problema e você nem lembra mais. Muitas vezes a gente se esquece, a gente é igual aos 10 leprosos. Tinha 10 leprosos, pediu para Jesus ser curado, o que foi que Jesus disse? Vão e se mostra o sacerdote. No meio do caminho todos foram curados. Por que não foram curados na hora? Porque muitas coisas vão acontecer quando você se levanta na palavra que Jesus te deu. Fé é caminhar e agir à altura da palavra que Deus te dá. Isso é fé. Tem alguém comigo? Você se levanta e as coisas vão. Você se levanta e as coisas vão. E eu percebo essa unção aqui hoje. Tem gente aqui que vai ficar tão apaixonada. E eu creio que eu vou passar um tempo ensinando sobre isso. Nós estamos precisando. Oh, aleluia. Eu orei sobre algo e não me lembro mais que eu orei aquilo. E aí veio a situação e eu não agradeci. Por quê? Porque a gente se esquece. Então muitas vezes nos esquecemos e ficamos como os 10 leprosos. Se observarmos mais para o que Deus está fazendo, isso vai nos deixar mais empolgados. Então quando você escreve, você vai perceber. Você tem que ter cuidado para não se acostumar com Deus. Não perder a empolgação de quem Ele é, a satisfação dEle. Às vezes a gente ficou com a rotina tão religiosa que a gente nem percebe mais quem Ele é. Por isso que na oração Jesus fala isso, e Josafá fez isso. Ele não fala do problema, Josafá passa o tempo todo só falando com Deus da sua palavra. Amém? Olha para o vizinho e diga, tenha cuidado para não se acostumar com Deus, mas ficar maravilhado com o que Ele está fazendo. O salmista estava passando por algo e ele disse que nunca me falte satisfação no Senhor. Porque a primeira coisa que esses problemas vão tentar fazer, tirar a sua alegria do Senhor. Por isso que Filipenses 4, na oração, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos no... 19 vezes fala sobre alegria preso. Por quê? Porque o foco dele não foi a situação. Foi o Senhor, o tempo todo está vindo para tirar nossa satisfação. Deixa eu te dizer, gente, você compra um carro novo, vem uma alegria, depois isso passa. Você casa, vem uma alegria, isso passa. Você tem um filho, é maravilhoso, isso passa. Tudo nessa vida que é humano natural passa. Mas só Deus consegue preencher o vazio da gente. Só a contemplação em Jesus preenche o vazio. Salomão experimentou de tudo. Teve tudo que um ser humano na terra pode ter. E ele disse, debaixo do sol, na terra, tudo é vaidade. Ele percebeu que o seu interior era vazio. Porque por não saber disso, muitas pessoas estão com crenças erradas. E não vão para Deus. Vão gastar, comprar, fazer um monte de coisas. Ah, quando eu estiver com alguém, vou ser feliz. Ah, quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso ou aquilo, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo era pleno, preso. Não tinha nada disso. Amém. Aleluia. Porque eu estou pregando isso essa noite. Diga comigo, precisamos dar atenção à nossa vida de oração. O Senhor falou comigo isso. Você precisa dar atenção à sua vida de oração. Eu acho que vocês não precisam, mas eu preciso. Às vezes nossa vida de oração fica desequilibrada. Acredito que nossas petições teriam que ser a menor parte da nossa oração, em comparação com as coisas que devemos agradecer ao Senhor. Amém? Filipenses 4, verso 6, Paulo diz, não andeis inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos vossos problemas
e dificuldades pela oração e súplica com ações de graça. Que tal você já começar agradecendo a Deus? Tudo que você pedir, agradecer. É a oração da fé. Quando orardes, credes que recebeis e tê-lo. Se você creu, já aconteceu. Um passo importante sobre a oração. Oração, Deus me ouve, diga Deus me ouve. Qualquer um que estiver aqui orando, Deus ouve você, isso é muito importante. Porque muitos de nós pensam, se Rosilene orar, ela é garganta de trovão. Se ela orar com aquele furacão, Deus vai me curar. Não, eu acho que Célio, profeta, ele tem mais intimidade. Muitas vezes Deus vai se utilizar de pessoas, vai nos dar palavra, vai nos encorajar. Mas algo que você precisa saber é que Deus ouve você. Não foi Rosilene, garganta de trovão, nem Célio, profeta, que pagou o preço na cruz para você ter acesso. Foi o sangue de Jesus Cristo. Foi o dom da justiça. E qualquer crente que nasceu de novo tem poder quando ora. Tiago, falando sobre o poder que há na oração, ele disse: se um justo orar, surte muito em seus. O poder não está na oração. Não, Gleice, está em quê? Mas Tiago não está dizendo que se um justo orar, surte muito em seus efeitos. Há poder na oração de um justo. Há poder na oração de um. O que te dá poder quando ora é a posição de justiça. Por ter sido justificado em Cristo, quando você ora, é um céu aberto. É por isso que não só por você, mas por pessoas, você pode mudar o curso das coisas orando. E Paulo vai falar disso, eu vou falar lá na frente. Abraão soube pelo anjo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele lembrou, seu sobrinho estava lá. E ele disse: Deus, se tiver 10 justos, Deus, eu não destruirei a cidade. Se tiver 8, se tiver 4, se tiver um só, não destruirei a cidade. Por causa de um justo. Uma cidade não foi destruída. Deixa eu te dizer algo. Há algo na posição de justiça, meu irmão. Aleluia. O problema é que você ora como um coitado, se vendo como fracassado, como escasso, com as crenças de escassez, com as crenças miseráveis que vem do seu pai, da sua mãe, do padrão terreno. Aí Paulo está dizendo em Romanos 12, verso 2: transformáveis, não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis, não se conforma, não se conforma, não se conforma com aquilo que teu pai trouxe para você, que tua mãe trouxe para você, que a geografia trouxe para você, que o mundo trouxe para você. Por quê? Porque tem uma nova realidade, tem um poder maior, tem uma glória maior, tem uma unção maior, tem uma graça maior, tem uma nova identidade aqui, uma nova realidade. E aí Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, que foi construída pelo padrão terreno, mas atentando nós nas coisas que não se veem, porque essas aqui que eu não estou vendo nunca vai passar, e tem prazer eterno e glória eterna. Você foi construído a pensar de maneira humana, e é por isso que nós nos preocupamos tanto. Porque se a nossa maneira de pensar fosse celestial, não haveria preocupação em nossa mente. Eu costumo dizer que preocupar-se é o cérebro humano funcionando sem a graça de Deus, tentando controlar o que é incontrolável. E por ser humano e ter essas coisas, precisamos da oração. Não como dever, não com mentalidade legalista, mas como um privilégio de ter acesso a um Pai maravilhoso. Se um psicólogo pode ouvir você e te mudar, imagina Deus. E não deixa de ir para o psicólogo, sabe por quê? Porque existe fase da nossa vida de crescimento. Às vezes você não tem fé para andar na palavra, vai ter que tomar medicamento e não há problema nisso, gente. Mas você está caminhando, está crescendo, está aprendendo. Mas pastor, eu já li a metade da Bíblia e nada aconteceu. Aguenta só mais um pouquinho, uma coisa eu garanto: algo já aconteceu e você não percebeu. Não tem como não se expor à palavra de Deus e algo não mudar. Essa palavra funciona. Números 23 e 19: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo. Oh my God. Passará o céu e a terra, e a palavra vai se cumprir. Isaías diz: cresce a erva, nasce a erva, morre a erva, mas a palavra de Deus não passa. Assim como a chuva desce do céu e vem para a terra e não volta de volta para o céu sem produzir o propósito pela qual foi enviada para a terra, assim é a minha palavra, diz o Senhor. Oh,
Algo já está acontecendo. Oh, meu Deus, já está acontecendo. Quem pode levantar a mão bem alta e dizer: Satanás, você perdeu? Já está acontecendo. Eu não preciso de fatos naturais, de ver com os olhos. Eu preciso da palavra, e eu creio na palavra. Tem uma palavra sobre a minha vida, tem uma palavra sobre minha família, tem uma palavra sobre essa igreja. Ela ativa os dons, ela ativa algo do reino, do ambiente do Espírito. É verdade, viu? Esse é igual aquele Samar. Um só valia por 1000, ele vale por 1000. Pode a igreja estar vazia, ele sozinho, tomar visita. Está cheia a igreja, olha como está. É igual a Bartimeu. Clamar por cala. É só ele sabe porque ele tem que gritar, né, meu filho? As escamas caíram quando Bartimeu clamou. Continua, Boninho. O Edis Arte. Juninho, o Senhor vai trazer um tempo de recompensa para a tua vida. Haverá recompensas de honra do Senhor pelo teu coração. Você não é perfeito, mas o Senhor é perfeito. E Ele ama o teu coração nele. E Ele te diz: recompensas do Senhor estão vindo sobre a tua vida. Você vai viver um tempo de honra que nunca viveu antes. Oh, meu Deus, que presença do Espírito Santo. Eu falei que tem uma unção destravando coisas aqui. Tem gente aqui que vai ter prazer de ir para o quarto, porque essa crença errada no teu cérebro sobre orar vai ser quebrada. E você vai entender o privilégio de que é estar com Ele, trancar a porta do quarto e dizer: é o meu melhor momento. Oh, é onde eu sou transformado, eu troco de forças. Eu renovo como uma águia. Vou correr e não vou se cansar. Vou voar e não vou se fadigar. Porque tem uma força agora dele. Não é eu agindo no meu braço, não é eu agindo pela minha própria força, mas é eu andando na força do Senhor. Orar, se render, depender dele. É isso, gente. Meu Deus, você não entendeu ainda? Por isso que você anda tão cansado, estressado, reclamando, porque está usando braço. Mas quando você depende dele, a força dele é trocada e você leve. Todo mundo aperreado e você cantarolando. Todo mundo angustiado e você instruindo as pessoas, dando sabedoria, instruindo, guiando, ensinando, vivendo. Porque você não espera esperando, você espera vivendo. Olha como o leque abre sobre a oração. E eu não imaginava falar sobre essas coisas. Eu tenho que orar porque eu estou cheio de problema financeiro. Não, olha a mentalidade. Não ora a partir dessa crença de escassez. Ora a partir da tua identidade. Jesus ia orar e ele orava assim: ó Deus que está no céu, você que criou o céu e a terra, por favor, me ajuda. Está sem dinheiro aqui o povo, não sei nem como resolver. Tem 5 pães e 2 peixes, está uma desgraça. Porque tem 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens aqui. O que é que eu faço, Senhor? Tu me enviaste para a terra, cadê você? Foi isso que Jesus fez. Sabia quem ele era, sabia quem o pai era. O que todo mundo chamou de falta, Jesus agradece. O que as pessoas não reconhecem, enxerga como falta, ele enxerga como provisão. Porque Deus não multiplicou a partir do que não tinha, Deus multiplicou a partir do que já tinha. Lembra da mulher que era viúva, que perdeu tudo, e os credores iam levar seus filhos. Ela foi para o homem de Deus, e o homem de Deus disse o quê? O que você tem, hein? E ela disse que não tinha, desprezou o que tinha. Eu não tenho? Mentira, tinha uma botija de azeite em casa ainda. Para de desprezar os pequenos comércios. Para de desprezar aquilo que Deus vai fazer em milagres. Perceba que o milagre não aconteceu vindo azeite do céu. Aconteceu a partir do que ela já tinha em casa. Aquilo que ela desprezou é o que Deus usou para fazer o milagre. Para de desprezar os presentes, os dons, as pessoas, os lugares que Deus tem te colocado. Sabe, a oração vai te colocar no lugar de consciência, de gratidão. Porque você sabe que orar é o quê? É não depender de você mesmo. Você entende que depende do Senhor. Isso é a vida da nova aliança, gente. Dependência, aí vem alguém dizendo: nós estamos na graça, precisamos orar. Claro, eu não preciso orar com essa mentalidade legalista, como um dever. Isso qualquer um
A carne vai se opor, mas quando eu entendo o privilégio que eu tenho da nova aliança, de ter o Espírito de Deus habitando em mim, Ele está tão perto, que nem um palmo de distância, é em mim que Ele está. Então eu não oro, Deus que está no céu. Eu entendo que Ele está em mim já. E Ele conhece as profundezas do meu coração. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz: aquele que sonda e prescruta o coração de Deus, conhece o nosso coração. Ele vai tirando essas impressões erradas do nosso coração, levando para o de Deus, e pega o de Deus, leva para o da gente. E Ele faz aquela troca, essa conexão. Você está ansioso, e Ele tira o medo e coloca o amor de Deus. Ele te dá uma nova percepção de vida. Diga que privilégio. Deixa eu correr aqui que eu ainda estou na introdução. Jesus, não vai dar para terminar hoje, a gente termina semana que vem. Qual o pré-requisito da oração? Diga, que seja sincera. Tem que orar em algum lugar, tem uma postura de oração? Não. Não tem um lugar específico. Na maior parte do dia nós estamos trabalhando, alguém está no mercado e tal. Então, entra no teu quarto, na sala, sei lá onde você vai orar. Não é o lugar, não é como, mas é eu entender que eu preciso ter comunhão com Ele. Amém? E separar um tempo é importante, gente. Esse negócio de orar, vou orar quando eu quiser. Não, separa um tempo do dia. Passa aquele tempo com o Senhor. Se for preciso de manhã a parte melhor que o cérebro, as crenças são formadas. E a parte da noite. Essa semana uma pessoa disse para mim: eu gosto de orar de madrugada porque a filha é menor. E eu disse: misericórdia. Veja como a gente aprende coisa errada. E quer dizer que de madrugada o povo está dormindo, ao céu fica mais fácil ter acesso. Meu Deus do céu, gente. Mas eu já aprendi isso também. Eu pensava, eu orava de madrugada. Não, é porque é sacrifício de oração. Não, você não precisa acrescentar nada ao que Jesus fez. O jejum e a oração muda você. É mais sobre fome do que sobre mudar Deus, sobre ter coisas. Vê que loucura. Barganhar com Deus passando fome. Eu vou ficar com fome e Deus vai dar meu milagre. Vou ficar com fome sem comer e Deus vai resolver meu problema. Que coisa louca. A fome, ficar com fome ou não comer, jejuar e orar, é sobre fome espiritual. Isso vai aguçar você porque você tem uma mentalidade cheia de incredulidade. Essa casta de incredulidade só sai de jejum e oração. Por quê? Porque você não sabe que tem isso. E quando vai orar, o Espírito de Deus vai lá e como um raio-x. Olha aqui, Renata, nisso você não está crendo, nisso, a incredulidade está lá, e o que é que eu faço? Você vai se rendendo, e Deus vai removendo. E vai colocando a presença de Jesus, a imagem de Jesus, como o rosto descoberto, olhando como se fosse para um espelho. Você vai vendo Ele, Ele é o autor e consumador da fé. Algo vai acontecendo. Olhar para Jesus muda o quê? Muda tudo. Porque se eu não olho para Ele, eu sou uma Marta, que eu estou olhando para tudo que é lugar, e não faz nada. Porque quando você não tem foco, não foca em nada. Tenta começar tudo e não começa nada, porque vai para tudo, não faz nada e fica tudo pela metade. Mas eu vou liberar uma palavra profética. As coisas vão se resolver uma a uma. Todas vão se resolver uma a uma. Não vai ficar uma unha na mão do diabo. Esses iitas, malequitas, tudo que tem ita, vem contra você. Não vai ficar nenhum. Amém? Chegou o tempo de possuir a nossa terra. Você vai para a presença do Senhor e é algo fantástico. Eu estava vendo sobre as pessoas que trabalham em bancários. E eles são treinadas para perceber, enxergar e reconhecer dinheiro falso. O que é interessante é que eles não gastam tempo com o dinheiro falso. Eles só precisam focar no verdadeiro. Eles só precisam estudar o verdadeiro. Ao estudar o verdadeiro, quando o falso aparecer, eles vão saber. Você não discerne o mal estudando o mal. Você fica imerso na presença de Jesus e as crenças vão aflorar e você vai perceber. O problema é que muita gente fala de fé, mas vive no automático. Eu estou agindo em fé porque quer fazer o que quer. Isso não é fé. Fé é rendição, gente. Muitas vezes é não tomar nenhuma decisão, esperar pelo Senhor. Davi tinha soldado, tinha exército, estava muito forte. Davi estava muito poderoso mesmo. Em 2 de Crônicas, capítulo 14. Mas a Bíblia diz que nas duas batalhas contra os filhos de Deus, ele disse: só vou quando Deus falar comigo. E Deus deu uma estratégia: fica por detrás das amoeiras. O capitão de guerra de Davi olhou: esse cara é louco.
era para a gente botar infantaria, era para pegar os armados da flecha, ir para o monte, a gente pegar na estreita, no caminho, ficar por trás dos arbustos. O que é que vai mudar? Não, a estratégia humana pode ser desqualificada, mas por fazer o que Deus disse, ele dependeu, Deus veio com favor. E a Bíblia diz que naquele dia, 2 de Crônicas, coloca aí, isso me veio como profético, e eu vou ler, porque não está no texto. Davi era dependente. Há uma diferença entre Davi e Saul. Saul buscava posição, buscava títulos, honra, glória de homens. Onde foi que ele parou? Morto na própria espada. Era tão orgulhoso que não queria nem morrer pela mão dos filisteus, se matou quando viu Jonatas morto. Orgulhoso. Essa palavra orgulho a gente não gosta, mas todos nós temos muito em nós e precisamos nos livrar disso. Fui orar uma vez, anos atrás, e eu orei, peguei o capítulo 4 de Tiago, que é bom falar para os outros, né? E quando eu me vi naquele texto, e o Senhor disse: sabe por que vocês não têm? Porque pedem mal, pedir mal ali é as coisas que estão no coração. E lá em Tiago fala sobre orgulho, soberba, um monte de coisa. Está lá e você não sabe o que tem. Você está focado, eu sou uma bênção, quero a vitória, mas quando alguém pisar no pé, quando as coisas acocharem. E não é tua performance que vai fazer Deus te abençoar, mas Deus trata essas coisas na gente, porque Ele quer a imagem de Jesus em nós, porque nós temos um ambiente de influência, onde pessoas são transformadas, onde Deus te colocou para transformar pessoas. Todo lugar que você está posicionado para ser uma bênção. Não importa se você chegou lá como José, vendido, podia estar amargurado, ferido com os irmãos, mas a presença do Senhor estava lá, e Deus fez algo extraordinário. Amém. Não viva como alguém comum. Vá para o trabalho e volte. Lá na empresa todos os dias as pessoas me procuram e dizem: pastor, você não tem noção, o dia que você não ora, parece que está faltando algo aqui na empresa. E eu percebi a importância de Jesus, dessa presença que vem. 5 minutos ali dando uma palavra e orando, como muda a vida das pessoas. Deixa eu te dizer como o dia fica diferente. Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse: nosso dia muda. A técnica de segurança disse: pastor, como muda o nosso dia aqui quando essa oração acontece. Parece que o ambiente muda, fica mais leve. A gente faz as mesmas coisas, mas com uma percepção diferente. Imagina a gente no secreto todos os dias. Vai lá, 2 de Crônicas 14, para eu fechar. Peraí, asa, não. 1 de Crônicas. Davi aqui já estava bem morto. Presença do Espírito de Deus. Aleluia. Verso de número 8. Ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra eles no vale dos Refaíns. Então Davi consultou. Ele fez o que? Orou. Ia para a batalha e ele fez o que? Orou. Dizendo: subirei contra os filisteus, você vai entregar em minhas mãos. Respondeu o Senhor o que? Sobe, porque eu os entreguei na tua. Deus te fez para reinar e governo. Os inimigos que você está fugindo, Deus está dizendo: eu já entreguei nas tuas mãos. Isso não vai exercer controle e domínio sobre você. Você vai reinar sobre eles, porque eu sou o seu Deus na sua vida. Quando você reina, Deus reina através de você. Vamos fechar? Para encerrar, verso 11. Verso 10 ainda. Sobe, porque os entregarei nas tuas. Subindo Davi a Baal-Parazim, ali os derrotou. E disse Deus: por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe uma represa. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Parazim. Verso seguinte. Falta ao versículo 11. Subindo dali a Baal-Parazim, ali os derrotou e disse Davi. Subindo Davi a Baal-Parazim, ali os derrotou e disse Deus, por meu intermédio. E disse: Deus, por meu intermédio,
rompeu. Ele está dizendo que Deus deu essa vitória. Deus, através de mim, rompeu as fileiras inimigas diante de mim. Como quem rompe, a versão original diz, uma represa, uma barragem, uma barreira. Como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome do lugar Baal Parazim. Baal Parazim significa o Deus que rompe barreiras, o Deus que rompe as represas. Qual é a estratégia? Não sei, vou ouvir o Senhor, vou estar em comunhão. E vai ter momentos que Deus vai estar te guiando, que você nem vai perceber. Quando olhar, Deus já te guiou. Então não fica consciente de resposta, nem do que Deus pode te guiar. Fica consciente só de Deus, e você vai perceber que no meio da batalha Deus te guiou como era para ser guiado. Só que tem uma palavra profética aqui. Baal Parazim ficou o nome do lugar, o Deus que rompe todos os obstáculos. Fica de pé em nome de Jesus. Queria que o louvor viesse aqui. Oh, aleluia. A gente vai fazer diferente nessa manhã. Quero deixar um tempinho para orar com vocês. Diga, o Deus que rompe barreira. Muda o dó aí, Juninho. Dá um dó aí de oceanos. Uou, aleluia. Tem uma unção profética aqui de Torá. E eu queria que você pegasse o ombro do irmão e vá orar por ele agora. Você vai interceder pelo seu irmão, vai ser boca de Deus. Diga, o Deus que rompe obstáculos, o Deus que rompe as represas. Tem uma versão que diz: Deus entrou no nosso meio como uma inundação. Parecia uma barragem se rompendo. Quando uma barragem se rompe, a gente estava voltando para o Arraial da Graça de João Pessoa. A gente saiu por volta das 4 da tarde. E uma represa se rompeu na BR, meu amigo. Você não tem noção do estrago. E aquela represa não era nem essas coisas. Quem lembra da represa de Brumadinho aqui? Você viu o que aquela represa fez? Eu estou falando aqui dos males que vêm. Quando ela rompeu, toda a cidade aconteceu o quê? Lama e água, carros sendo aterrados, levados. Você vai segurar o ombro do irmão e diga: o que Deus vai fazer em você é tão extraordinário. Como foi com Davi. Deus saiu através dele como uma represa estoura, como uma inundação. Todos os inimigos foram vencidos como uma inundação de água. Vai ser com tanta força que Deus vai remover as coisas. Vai ser com tanto poder, com tanta graça, que você vai dizer o que Davi disse: Deus, por meu intermédio, veio como se fosse uma inundação. Então eu tenho uma notícia: desarma o guarda-chuva hoje. Se você estava esperando uma chuva de graça, pode desarmar o guarda-chuva, porque o segundo semestre da palavra profética ainda está se cumprindo. O ano do muito mais, o ano da inundação de favor. Lembra da inundação? Vai ser como estourar uma represa. Tem coisas segurando você, tem coisas te prendendo, tem coisas te limitando, te fazendo ficar fixo no natural. Mas tem águas de graça, águas de favor vindo sobre você como uma inundação sobre a sua vida. Davi disse: como uma inundação, Deus entrou no meio dos inimigos. Baal Parazim, o Deus que rompe obstáculos, o Deus que rompe barreiras, o Deus que rompe barreiras. Agora você vai orar pelo seu irmão. Seja qual for a barreira na vida dele, vai cair por terra hoje. Há águas do Espírito se movendo aqui essa noite, Deus. Há águas do Espírito de Deus aqui essa noite. Veio 2 músicas ao meu coração: Oceanos e Aquela Que É da Minha Alma. Que vem a primeira aí para vocês, a gente vai cantar. Começa a orar pelo teu irmão. Se for batizado com o Espírito Santo, ore em outras línguas. Uma vez um pastor pediu para uma pessoa orar por ele. Ele disse: ore por mim, mas ore em outras línguas. Por não saber orar como convém, o Espírito Santo intercede através de nós. Você na sua casa, comece a orar agora pela sua família, pelos seus entes queridos. Se vê alguém com você na sua casa agora, coloque a mão sobre essa pessoa e ore por ela agora. Oh, isso aqui é oração de intercessão. A Bíblia diz que quando Moisés estava na batalha contra os amalequitas, ele estava intercedendo por Israel. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, Josué vencia os amalequitas, mas ele se cansava e os braços pesados se baixavam. Então veio Arão e Ur e colocaram, um segurou um braço e o outro segurou o outro. Isso mostra a intercessão. Oh meu Deus, ora pelo teu irmão agora. Deus vai nos livrar da vida egoísta. A gente está vivendo para nós mesmos, preocupado com nossos próprios problemas. Nem pensamos no reino, nem pensamos nas coisas de Deus, nem pensamos em vidas serem salvas. Tudo que o diabo quer é nos distrair com problemas.
Que vida religiosa é essa? Que a gente está tão enredado com os problemas que a gente nem pensa mais nos outros. Nem oramos pelos governos, nem oramos pela igreja, nem oramos por liderança, por pessoas em falta. Vê que coisa errada, porque o diabo está nos ocupando. Se ele puder nos atarefar de trabalho e ocupação, ele vai fazer. Porque ele sabe o poder. A fonte de poder vem desse lugarzinho de comunhão com Jesus. Então ele vai tentar nos tirar daí, gente. Mas agora ore pelo irmão do lado. Ore, libere sobre ele o que você quer sobre a sua vida. Libere sobre ele os sonhos. Se você não consegue orar em línguas, ore com entendimento, mas ore. Porque será que nós não estamos vivendo só para nós mesmos? Será que a gente não só quer resolver nossos problemas, Antônio? A gente está tão preocupado com o que estamos vivendo que nem estamos escutando. Seja feita a tua vontade, venha a nós o reino. Gente, pelo amor de Deus, a oração do Pai Nosso não é para repetir palavras, é um modelo, é a forma que devemos orar. Deus é Pai, adore, é o santificado seja o seu nome e adoração. Mas o reino venha. É o reino, gente. A nossa mente está tão ocupada com as coisas da terra que nem pensamos do reino. Deixa o Espírito de Deus abrir tua mentalidade essa noite e voltar a fazer você pensar no reino, se mover pelo reino. Não é nem sobre doar uma cadeira, é sobre ajudar vidas, é sobre querer que essa mensagem transforme o mundo, já que muitas vezes você não pode ir. O rabacachabra cadarabalabaxô recandarás recandarabaxô. Ora pelo irmão, vai. Fica nesse lugar de contemplação, amém? Algumas represas são dentro de você. Coloca a mão no coração pra gente encerrar. Eu creio nas 200 cadeiras, quem crê? Coloca a mão no coração. O Senhor, enquanto Renata falava pra mim, o Senhor disse que algumas represas não são externas, são internas do coração. O Senhor rompeu essa noite. Você vai viver o que jamais imaginou. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cuidar tão bem de nós, Pai. Que haja fome e sede e anseio por estar contigo. Que toda crença errada, religiosa, sobre oração caia em nossas mentes. Mas que haja uma consciência do privilégio que é ter acesso pleno à tua presença e estar com você todos os dias. Que privilégio, Pai. Obrigado. Que essa fome germine em nossos corações e mentes, para que a gente possa viver e entender a tua vontade. Eu profetizo a melhor semana de nossas vidas. Dias maravilhosos, cheios de revelação, de conhecimento, sendo guiados pelo Espírito para viver o que Deus tem para nós. Que Deus multiplique, que Deus faça transbordar tudo aquilo que Ele conquistou em Cristo para nós. Eu declaro que o Senhor vos abençoe com a bênção de Deuteronômio 28, com as bênçãos do Salmo 23, sobre as vossas vidas e familiares. A graça e o favor de Deus, agora e para sempre. Quantos concordam, digam amém. Dá a paz, abraça teu irmão e diga: você é o melhor de Deus, eu te amo em Cristo.